pessoal, muito bom estar podendo falar aqui com vocês, ter mais essa oportunidade para a gente compartilhar algumas experiências. Meu nome é Rafael, sou deficiente visual, nasci com glaucoma, faço parte do SEI, essa equipe maravilhosa que está aí disponibilizando formações. E a gente vem hoje aqui para contar um pouco de história para vocês. Como disse, sou deficiente visual, nasci cego, nasci com glaucoma. Hoje sou professor, mas a minha trajetória ela é pautada por várias situações que às vezes são cômicas. Elas se tornam cômicas, com o decorrer do tempo, mas quando acontece, às vezes elas são constrangedoras. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses acontecimentos aí, essas histórias, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Então, pessoal, a primeira que a gente vai falar é em relação ao cumprimento. Como se cumprimentar uma pessoa que não enxerga, ou como você fazer essa abordagem inicial para o cumprimento. Acontece muitas vezes da pessoa estender a mão para o deficiente visual. E aí, ora, como que ele vai saber que tem uma mão estendida para ele pegar, para ele cumprimentar ali aquela pessoa? Acontece muitas vezes da pessoa ficar constrangida, acontece muitas vezes de alguém, ele está te cumprimentando, ele está esticando a mão, ou a própria pessoa buscar essa forma de contato. E aí, gente, qual a melhor forma de se fazer isso? Antes de tentar explicar qual seria a melhor forma, eu preciso dizer a vocês que não existe questão fechada. A gente não tem como definir essas situações, São situações que surgem e a gente vai dando um jeito para cada uma delas. E aí existem algumas coisas que se usa com mais frequência e aí acaba sendo o melhor se fazer, Normalmente, o legal é você poder tocar. Então, assim, se você vai estender a mão, você toca o braço da pessoa e aí, naturalmente, ela vai perceber que tem uma mão ali, que ela pode levantar a mão e tocar, e fazer o cumprimento ali. Acontece muito também o contrário. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu esticar a mão para a pessoa e a pessoa não vê ou não, enfim. E a minha mão fica lá estendida. Às vezes por alguns segundos, enfim. Mas é uma situação constrangedora também, principalmente quando você está num grupo muito grande. Mas são situações que a gente tem que se desvencilhar e tem que entender como normais, porque elas são normais. E é importante que o deficiente visual entenda. E aí, quem não é deficiente visual, é preciso que se trabalhe isso com a pessoa com deficiência visual, que o mundo enxerga. Quem não enxerga é o deficiente visual. E aí, às vezes, a gente fica muito preso àquela questão de que o mundo tem que se adaptar ao deficiente visual. Isso não acontece, O ser humano, o cidadão, precisa se adequar à realidade, ou seja, o deficiente visual precisa se adequar ao mundo. Então, essa é a primeira historinha, a gente conversou um pouquinho aí. Na sequência, a gente vai ter a oportunidade de conversar e contar mais umas histórias aí para vocês.